Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Oh, yeah. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando,
acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Pois é, nós estamos aí hoje fazendo, pelas minhas contas aqui, 40 dias que a gente está no isolamento, esse distanciamento social, né? Muitas coisas acontecendo por aí, muitas situações ocorrendo, né? A gente vivendo um momento de pandemia, algo assim extremamente complicado para nós, né? É o que a gente está vivendo, uma coisa tão nova na realidade de todos nós, e ao mesmo tempo essa confusão, né? De política, de economia, tudo isso contribui para nossas preocupações, nossos anseios, né? E principalmente a nossa saúde, né? Nós temos recebido alguns pedidos de orações, né? A mãe da Kelly, que ainda continua sob cuidados, né? Josué, que colocou aí no grupo do Zap nosso, pedindo orações pelo pai dele, pelo padrasto dele, na verdade, que está internado, né? E o risco que o pai dele tá passando aí, né? Nesse momento aí, né? Porque ele que está lá visitando, na verdade, não é o padrasto dele, é o pai da sua madrasta, na verdade. Anotei errado aqui agora que eu observei. Mas ele pede orações aí pelo pai da sua madrasta, pelo pai que corre o risco lá, indo visitar, acompanhando esse processo, né? O pai também está na faixa de risco aí, né? Pablo, que agora mesmo me mandou um zap aqui pedindo orações pelo pai dele, que está aí com já fazendo teste aí, mas está passando por uma chikungunya, alguma coisa parecida com isso, né? A Lucicleide muito nervosa pelo que ele falou. Então vamos orar, irmãos. Vamos orar, vamos interceder pela nossa casa, nossa família, pelos irmãos. Todos nós carecemos de orações nesse momento, né? Até que isso passe. Como nesse louvor que nós ouvimos aqui, que no final tudo vai ficar bem, em nome de Jesus. Porque o Senhor é o guarda de Israel. E diz a palavra que o guarda de Israel, ele não dorme, ele cuida de nós. Amém? Que assim seja na nossa vida. Hoje à noite eu quero falar com você sobre o seguinte tema, né? Que nós não podemos perder quando perdemos muito, ou quando perdemos quase tudo. Nós estamos vivendo aí um momento muito complicado, um momento de perdas, de aflição. A gente está atravessando um momento difícil. Muitos já perderam várias coisas, muitos estão chorando perdas, né? É um momento em que nós ou estamos perdendo ou já perdemos, ou ainda vamos perder alguma coisa, porque é um momento de transição, de aflição, de provação. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para refletirmos sobre essas coisas. Que apesar de perdermos muitas coisas, o que a graça de Deus e o amor de Deus não nos deixa perder. Eu quero ler esse texto que se encontra lá no Evangelho de Jesus, conforme Marcos escreveu no capítulo 5, que é um episódio aqui sobre o ministério de Jesus, onde o texto diz o seguinte, Marcos capítulo 5, versos 21 a 24 a princípio, versos 21 a 24 a princípio, Marcos capítulo 5, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés
e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, Senhor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Verso 24, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora a gente vai lá para o versículo 35 e vamos até o 43 deste mesmo capítulo 5 de Marcos, onde nós vemos o seguinte aqui. Então, capítulo 5 ainda de Marcos, a partir do verso 35, nós vamos até o 43, tá? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, gente se lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Verso 43 e último: ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E como eu disse no início da minha fala aqui, uma das mais doloridas experiências da vida, uma das coisas que mais mexe com a gente, uma das coisas que mais nos afeta emocionalmente, é o fato de nós termos perda. É o fato de passarmos por perdas. É o fato de perdermos. E nós passamos por muitos períodos de perdas nas nossas vidas. Nós temos período na vida em que vamos perdendo. São sonhos que se frustram, são planos que não se realizam, são coisas que a gente às vezes conquista com tanto sacrifício e elas se desfazem. São situações que a gente busca, que a gente procura, que a gente anseia por alcançar. E quando a gente chega ali, as coisas não acontecem e nós perdemos o que a gente acumula, perdemos o que guardamos, perdemos o que gostamos muitas das vezes, perdemos o que queríamos. São as pedras no meio da nossa caminhada, da vida da gente, são as perdas, e nós vamos convivendo e aprendendo, passando por essas coisas. Elas são inevitáveis na nossa vida. A gente sempre vai passar por momentos de perda. Não tem jeito. Então, estamos num momento assim. Estamos num momento desse, mas não sabemos o certo quando é que nós vamos sair depois dessa crise. Como é que a gente vai estar depois dessa crise, quando essa crise acabar, depois que ela chegar ao fim. Mas uma coisa nós sabemos: alguma coisa vai mudar. Algumas coisas assim vão se transformar, algumas perdas nós teremos, algumas situações difíceis nós teremos de suportar e depois de superar essas coisas. E aqui nesse texto, quando nós lemos sobre esse problema do Jairo, o drama desse dirigente da sinagoga, que era o lugar onde os judeus se reuniam para os seus cultos, né? Jesus era um judeu e ele cresceu entre esses judeus e participou do judaísmo, e ele era frequentador da sinagoga, sim, ele visitava a sinagoga, ele cumpriu os rituais judaicos. E o dirigente da sinagoga, o Jairo, que era uma espécie de rabino, né, um pastor, foi procurar a Jesus com a pior perda que um ser humano pode passar e experimentar, que é a perda de um filho, a perda de uma filha. A doença da filha de Jairo trouxe para ele o medo de perder, a angústia de perder. E a gente tem aqui nessa figura de Jairo, nessa narrativa, nessa personagem, o simbolismo das nossas perdas, o simbolismo das nossas dores, das nossas angústias. Então é por isso que nesse texto nós vamos encontrar algumas coisas que Jesus fez, algumas coisas que ele disse, algumas coisas que ele realizou. Nesse episódio,
nessa narrativa aqui que nos mostra o que Jesus não nos deixa perder, apesar das perdas, apesar das provações, apesar das angústias, apesar das aflições, apesar das provações que nós vamos viver, apesar dos momentos difíceis que nós atravessamos. Creiam nisso. Há coisas que a graça do Senhor não nos deixa perder, ou não deixa que percamos, não permite que percamos. Podemos perder uma série de coisas, mas aquilo que é mais essencial e mais significativo na nossa vida, o Senhor conserva e o Senhor não nos deixa perder. E quando a gente atravessa esses momentos difíceis, quando a gente faz a contabilidade, quando a gente faz essa apuração das perdas que tivemos na nossa caminhada, na nossa jornada, uma coisa fica muito clara para nós. Nós também conseguiremos, irmãos, ver as coisas que a graça do Senhor não permitiu que perdêssemos. E é sobre ela que eu quero falar com você nessa noite. E eu separei aqui 4 coisas que o Senhor não nos deixa perder nos momentos de perda. A primeira coisa é a seguinte: o Senhor Jesus não nos deixa perder a certeza da sua presença conosco em todos os momentos. A certeza de que Ele está perto de nós, a certeza de que Ele está ao nosso lado. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o fato de que quando Jesus desceu dali daquele barco, naquela outra margem do lago ali da Galileia, logo Jesus, que ele desceu ali, Jairo percebeu, sabendo que ele estava perto, Jairo se aproximou dele, chegou perto dele, e aí diz o texto que ele se dirigiu ao Senhor e falou: vem curar minha filhinha, Senhor. Ela está muito doente e eu estou com medo que ela morra. Eu quero, na verdade, que ela viva. Jairo procurou Jesus, irmãos, porque sabia que ele estava perto. Jairo foi até Jesus porque sabia que ele estava ali, ao alcance dele. E essa é a primeira coisa que o Senhor nunca deixa nós perdermos. Essa certeza, essa confiança, essa segurança, sabemos que ainda que tenhamos que passar por provações, ainda que tenhamos que passar por momentos difíceis, ainda que tenhamos que atravessar tristezas, que tenhamos que atravessar coisas ruins, de nos frustrar, ainda que tenhamos de superar situações extremamente delicadas, uma coisa Ele garante: que nós não vamos perder aqui. É a certeza de que Ele está ao nosso lado, é a certeza que estamos sendo acompanhados por Ele, é a certeza que Ele vai junto de nós, é a certeza que Ele vai nos levando pelas mãos. Olha, uma coisa que como pai eu percebi, que uma das grandes realizações da minha vida como pai era olhar para os meus filhos quando eles eram pequenos ainda e ver que certas ações deles, certas coisas que eles faziam, eles só faziam porque tinham certeza que eu estava perto deles. Só se aventuravam em fazer certas coisas porque tinham certeza que eu estava ali perto deles. Só faziam porque tinham certeza que o pai estava lá, que podia socorrer a qualquer momento, podia segurar eles e impedir que alguma coisa de ruim acontecesse com eles. Ficavam assim na maior tranquilidade, porque tinham certeza que estavam sendo protegidos, sabe? Esse sentimento do filho que se sente protegido, do filho que se sente amparado, do filho que se sente abraçado, cuidado, a gente também sabe que a gente não tem como impedir, verdade, que os nossos filhos atravessem a vida sem problemas. Os nossos filhos terão a vida deles. Nossos filhos farão as escolhas deles, nossos filhos passarão por um momento deles, e a gente gostaria muito que eles não sofressem, mas tem certas coisas que a gente não pode impedir porque a vida é deles, é a escolha deles. Mas uma coisa é certa: seja quais forem os momentos que eles vão passar, a gente está sempre disposto a fazer e a estar ao lado deles, apoiar eles e ser a segurança deles, não é verdade? Agora pense comigo: se nós que somos falhos, somos finitos, que somos humanos, se nós temos esse sentimento para com os nossos filhos, se nós sabemos que a nossa vontade é sempre estar perto, é sempre proteger, é guardar eles, é fazer eles sentirem que nós nunca vamos abandonar eles, imagine Deus, que é perfeito, que é todo graça, que é todo amor e que é todo misericórdia. Já pensou nisso? Essa é a primeira coisa que o Senhor Jesus não nos deixa perder, que é a certeza de que Ele está por perto, não importa a situação que a gente passe,
não importa a profundidade da nossa tristeza, não importa a intensidade da nossa provação, não importa a natureza da nossa aflição, nós sabemos que o Senhor está conosco, está ao nosso lado, Ele vai nos amparando, Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos guiando, essa certeza, né, que Ele nunca nos deixa perder, ainda que tenhamos que perder outras coisas. A segunda coisa que a gente vê nesse texto, e Jesus não nos deixa perder, é a sensibilidade de querer ajudar os outros, de querer abençoar os outros. Olha, isso para mim aqui é uma coisa notável nesse texto, sabe por quê? Jairo estava lá diante de Jesus chorando, diante dele ajoelhado, diante dele pedindo pela saúde da sua filha, pedindo pela vida da sua filha. Ele não está pedindo nada para ele, né? Não pedir nada para o seu próprio bem, não pedir nada para o seu próprio interesse. Ele pedia em favor da sua filha, ele pedia para que ela fosse abençoada, ele pedia para que ela fosse restaurada. Essa sensibilidade de Jairo aqui, naquele momento, ali diante de Jesus, sendo uma bênção para sua filha. Então o texto diz que Jairo dizia assim: Senhor, a minha filhinha está doente, impõe as suas mãos sobre ela para que ela seja curada, para que ela seja viva. E o texto diz que Jesus foi com ele porque ele pediu. Jesus foi com ele porque ele foi lá buscar Jesus. Jesus foi com ele porque ele queria aquela bênção para a filha dele. Uma coisa que o Senhor não nos deixa perder é essa sensibilidade, que apesar das perdas que temos, das provações que temos, é essa de estarmos abertos para abençoar os outros. Como agora, nesse tempo, que a gente está em isolamento social, mas nós podemos orar, interceder pela vida do padrasto aqui, do pai da madrasta do Josué, sabe, do pai dele que está lá visitando, do Pablo que pede pelo seu pai, o Fernando, pela sua mãe, Lucicleide, né? A Kelly que vem pedindo pela mãe dela, e tantos outros que a gente conhece, né, irmão, sabe? Quando a gente sabe e descobre que nós somos, que não somos só nós que estamos passando, que estamos sofrendo, que não somos só nós que choramos, que não somos só nós que temos dores, né? Que não somos só nós que temos problemas, mas mesmo tendo problemas, mesmo passando por dores, mesmo enfrentando as dificuldades nossas particulares, alguma coisa acontece dentro de nós que aguça a nossa sensibilidade para essas coisas. Por exemplo, se a gente já foi internado no hospital e ficou no leito de um hospital, quando a gente sai de lá, a gente compreende muito melhor o que é uma pessoa presa, né? E a gente presa ali no hospital, e a gente se abre para ajudar essa pessoa. Se a gente já passou momentos, situações financeiras difíceis, se já ficamos sem dinheiro, se já ficamos sem condições econômicas favoráveis, né? A gente sabe como é que é isso, e a gente se move muito mais para ajudar o outro que está passando por isso. Se nós já sentimos solidão, se nós já sentimos desamparados, a gente sabe como é que é essa dor, e a gente se abre muito mais para ajudar as pessoas que estão desamparadas, para ser companhia para essas pessoas que são solitárias. E é isso que eu estou querendo dizer. As perdas da nossa vida podem acontecer, mas tem uma coisa que o Senhor não nos deixa perder quando a nossa fé está firmada nele, que é a nossa sensibilidade para ajudar os outros que também sofrem. Nós deixamos de olhar para a gente como se nós fôssemos o centro do universo, como se nós fôssemos a única coisa que importa nessa vida, e nós nos abrimos para os outros, né? E aí eu me lembro de Jó, né? Jó, que é um livro sensacional, que a gente já conhece, né? Que sofreu, que perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu sua saúde. Os amigos dele começaram a zombar dele, a pisar nele quando ele ali mais precisava de ajuda, né? E aí lá no finalzinho do livro, depois de uma série de reflexões sobre o sofrimento humano ali, né? Lá no desfecho desse livro, diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a situação de Jó. Ele começou a sair do fundo daquele poço no momento em que ele orava pelos seus amigos. Aqueles amigos mesmo que abandonaram ele. É disso que eu estou falando, irmãos. Jesus não deixa que nós percamos essa sensibilidade, esse amor, essa boa vontade para com os outros, sabe? Irmãos, veja o que está acontecendo aí fora. Esse momento de grande escassez que estamos começando a passar,
as redes de solidariedades que começaram a se formar, né? As pessoas começaram a ajudar de várias outras formas, né? Como, por exemplo, pessoas que estão ajudando a fazer compra para os idosos, que são as pessoas com a faixa maior de risco para o coronavírus, né? Pessoas que estão se movendo de outra forma para ajudar os outros. É disso que eu estou falando. Nesses momentos de perda, a gente pode perder muita coisa. Mas uma coisa o Senhor permite que nós não percamos, né? Que é essa sensibilidade do amor em relação ao próximo, de sermos solidários, esse desejo de, mesmo no momento do nosso sofrimento, no momento da nossa escassez, de alguma forma sermos úteis e ajudarmos aqueles que, como nós, também estão sofrendo, estão passando por dificuldade. Quando nós nos conscientizamos de que nós não somos os únicos sofredores do mundo, que há outros que também precisam de ajuda, e que quando a gente tira os olhos de nós mesmos, de nossos interesses, e faz com que, como Jó fez ali, né? Quando a gente começa a orar pelos outros, a se interessar pelos outros, aí o Senhor vai nos usar, Ele nos usa, né? E sabe o que acontece? O grande milagre de que mesmo no meio de adversidades, eu vou começando a me sentir realizado, né? Quando eu começo a olhar não para mim mesmo, mas para os outros, eu começo a me sentir realizado, eu começo a me sentir mais forte, porque eu começo a perceber que eu perdi um monte de coisa, mas não perdi o meu amor, não perdi a minha solidariedade, não perdi a minha sensibilidade humana, não perdi o meu interesse pelo outro. Então, Jesus, em primeiro lugar, não deixa que nós percamos a certeza de que Ele está presente, de que Ele está perto. Em segundo lugar, Ele não deixa a gente perder essa sensibilidade para com o nosso próximo, para com o outro. Que foi o que fez Jairo, que estava interessado no bem da sua filha, na saúde da sua filha, na vida da sua filha, e intercedeu a Jesus por ela. Porém, aqui há uma terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção, que é para o fato de que Jesus não deixa que nós percamos a confiança na sua graça, mesmo nas circunstâncias mais adversas. E para dizer isso que eu estou me baseando aqui, para dizer isso para você, eu estou me baseando no fato de que nesse episódio, quando Jesus começa a caminhar com Jairo, diz o texto que ele ao voltar aqui para a casa de Jairo, você vê algumas pessoas dizendo assim para ele: olha, não adianta fazer mais nada, acabou, ela já morreu, essa menina já morreu. E aí o Jairo, angustiado ali, com seu coração doído, né? Pesaroso ali, Jairo olha angustiado para Jesus. E aí diz o texto, num dos versículos mais, que eu acho assim maravilhoso, um dos versículos mais bonitos do Evangelho. Jesus vira para Jairo e diz para ele assim, ó: não tenha medo, Jairo, tão somente creia. Essa terceira coisa aqui, irmãos, que Jesus não deixa que nós percamos, é a nossa confiança na graça de Deus. Sabe, essa graça que permanece viva, a graça sim que permanece ativa em relação a nós, mesmo nas circunstâncias adversas que nós possamos passar, sabe? Olha, se tem uma coisa que o Evangelho nos ensina, é que a fé, ela não nos coloca numa redoma, sabe? A fé, ela não nos deixa blindado. A fé, ela não nos coloca numa bolha, sabe? Ela não é um porto seguro onde nada acontece. Ela não é um campo florido onde só tem céu azul. Não é a fé, não é nada disso. Não é isso. A fé é justamente aquilo que faz com que a gente encare, enfrente, suporte e supere as grandes tempestades da nossa vida. Os grandes eventos que ventam sobre nossa vida, as grandes provações, as grandes aflições. Sabe, confiar na graça de Deus, depender da graça de Deus, não elimina a possibilidade de sofrermos, não elimina a possibilidade de perdermos, não elimina a possibilidade de termos que carregar aflições, não elimina a possibilidade de termos de enfrentar provações na vida, não é isso. Confiar na graça de Deus não elimina a possibilidade das circunstâncias na vida, que são acontecimentos que podem ocorrer na vida de todo mundo, inclusive da gente. Porque todo mundo fica doente, todo mundo tem problemas financeiros e todo mundo passa por situações difíceis na vida, sabe? Isso faz parte da vida, sofrimento faz parte da vida, e a confiança na graça não é estar dentro de uma bolha onde nada disso acontece.
A confiança na graça é aquela certeza, irmãos, de que mesmo nas circunstâncias difíceis da vida, mesmo nas circunstâncias adversas da vida, a graça do Senhor é a mesma, a bondade do Senhor é a mesma, os propósitos do Senhor para nossas vidas são os mesmos. Por isso Jesus Cristo disse a Jairo, não somente creia, mas confie, Jairo. É uma provação que você tem que passar, continue caminhando e confiando. Você tem que carregar esse fardo, irmão. Você tem que suportar esse espinho na carne durante algum tempo, então suporte, sabe? Confie na graça, porque a graça não é a certeza de que nada vai nos acontecer. A graça é a certeza de que se acontecer alguma coisa, ela nos dará condições de superar isso. Ela nos dará condições de vencer isso, em nome de Jesus, amém? É dessa graça que Jesus está falando aqui. Ele se volta para Jairo e diz assim, ó Jairo, tão somente creia, tão somente continue confiante. E se lembre, irmãos, que o Senhor se revela e que a sua graça se torna uma realidade justamente no meio desses momentos difíceis, dessas circunstâncias adversas que nós possamos ou que venhamos a passar. Sabe, essa noite nós estamos sendo lembrados, então, de que podemos perder muito, mas há coisas que o Senhor não nos deixa perder. A primeira é a certeza da sua presença, de estar perto da gente, de estar conosco em qualquer situação da vida. A segunda é a certeza de que nós continuamos sensíveis para a necessidade dos outros. Nós continuamos com o coração aberto para nos interessarmos pelo sofrimento do outro e ajudar o outro, ainda que nós mesmos estejamos passando por situações difíceis. A terceira coisa é a certeza de que a graça do Senhor continua se manifestando, principalmente nas circunstâncias difíceis. Deus continua nos fortalecendo com a sua graça, então não tema, creia somente, sabe? É isso que Jesus disse a Jairo, e é isso que ele está dizendo para nós nessa noite. E finalmente a quarta coisa que esse texto nos lembra, e que eu quero chamar a sua atenção, que é para o fato de que Jesus não nos deixa perder a esperança da transformação. E foi isso que aconteceu ali dentro dessa casa, daquela casa ali, da casa de Jairo, sabe? Quando Jesus chega, as coisas se transformam, sabe? E quando Jesus chegou naquela casa, houve uma grande transformação ali. A menina foi levantada da sua cama, ela foi restabelecida. E o que era tristeza naquela casa, naquele momento, se transformou em alegria, irmãos. O que era pesar se transformou em um cântico. O que era medo se transformou em segurança. Porque uma coisa o Evangelho com certeza faz na nossa vida, ele nos transforma. Sabe, ele transforma a nossa condição, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração e transforma a nossa mente. Presta atenção nisso aqui. Jesus chega na casa e a primeira coisa que dizem é que a menina está morta. E Jesus diz a Jairo, olha, ela está apenas dormindo, Jairo. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nessas transformações que Deus opera, sabe? Primeira coisa para a qual eu chamo a sua atenção aqui é o fato de que a ação transformadora de Deus vai sempre além da aparência. Aquela coisa que parece que não tem jeito, sabe? Que não tem solução, Deus age e transforma, Deus age e muda. Oh, coisa boa isso, né, irmãos? Né? Você consegue se lembrar aí de alguém que você conheça? Pensa aí. Consegue se lembrar? Uma pessoa que você diz assim, esse aí não tem mais jeito. Nunca vai mudar, não vai dar em nada, sabe? Esse aí já está morto. E aí vem Jesus e diz assim, não está morto não, está só dormindo. Sabe? Nós não devemos nos deixar levar por aparência, porque a ação transformadora da graça de Deus pode fazer isso. Ela fez comigo, já fez com você, com certeza. Eu não sou o que eu era no passado. E graças a Deus por isso. Tenho certeza que a sua vida mudou também a partir de que você se deixou ser transformado pela graça de Deus. Ela transforma os nossos corações, transforma as nossas mentes. Você pode ter perdido a esperança de alguma coisa, que alguma coisa aconteça na sua vida ou na vida de alguém que você ama, sabe? Mas Jesus nos faz ter e nunca perder a esperança da transformação. Aleluia.
tem uma coisa, assim, uma segunda coisa aqui, nessa ação transformadora de Deus, que eu quero chamar a sua atenção também. É que Jesus foi lá, ele levantou a menina da cama e disse assim, ó, agora dá alguma coisa para ela comer. Isso aqui me chama muita atenção, irmão, sabe? Isso é algo tremendamente sugestivo, porque o propósito da ação transformadora de Deus é nos trazer para a vida, sabe? Ele age na nossa vida aqui para que nós experimentemos vida aqui. Muitas vezes a gente acha que Deus quer só nos preparar para lá, para a eternidade, quer só nos preparar para o céu. E não é nada disso, é isso também, sabe? Mas Ele quer nos preparar também para essa vida aqui e agora. Eu já te falei que eu sou bastante otimista com isso, em relação à segunda vinda de Jesus. Acho que vai demorar muito tempo, ainda acho que vai demorar muito para Ele voltar. Eu já te falei disso. Jesus disse assim, levanta a menina, e assim, Ele só diz assim para o Jairo, para a mulher dele, para os discípulos, olha, dê de comer a ela, pois ela está voltando à sua vida normal. Ela vai comer, ela vai dormir, ela vai acordar, ela vai crescer, ela vai brincar, sabe? Ela vai conversar, ela vai viver. Porque, irmãos, quando Deus transforma, quando Deus age na vida da gente, Ele está nos trazendo para uma vida normal, para uma vida comum, para a vida verdadeira, para a vida que é viver em Cristo Jesus. Ele quer que nós vivamos, Ele quer nos levar para essa vida, Ele quer nos levar para uma nova experiência de vida. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Talvez você olhe para você mesmo e diga assim, olha, tanta coisa que precisa ser transformada na minha vida, eu acho que eu estou vivendo, mas eu não tenho uma vida de verdade. Talvez seja isso a sua realidade. Pare para pensar aí, pare para refletir. A ação transformadora de Deus não é preparar você só lá para o céu. Não é para preparar você só para a vida eterna. Não é para preparar você para depois da morte. Não é só isso, irmãos. Sabe? É preparar você para essa vida. É para você experimentar o amor e a graça de Deus nessa vida. É para você experimentar as grandes transformações de Deus nessa vida. É para você experimentar como é que Deus age nessa vida. É para isso que Jesus veio. Para isso que Ele revelou o seu amor. Para isso que Ele revelou a sua graça. Percebe, irmãos? Que coisa, né? Então, o que nós vemos aqui é que nós podemos perder muito nessa crise que nós estamos passando agora. A gente pode perder demais, sabe? Mas tem coisas que o Senhor Jesus não permite que nós percamos, que nunca vai deixar a gente perder. Primeiro, as 4 coisas. Primeiro, a certeza da sua presença conosco. Ele sempre estará conosco. Segundo, a sensibilidade para amar o outro e ser bênção para o outro, mesmo nos momentos de dificuldade na nossa vida. Terceiro, a certeza da sua graça. Mesmo nos momentos difíceis, sabemos que a sua graça vai se manifestar. Quarto, a certeza e a esperança da transformação que Ele pode operar na nossa vida e na vida das pessoas. Creia nisso e confie, como Jairo fez. E eu quero terminar fazendo referência aqui a uma série de histórias do Senhor Jesus que são contadas no livro de Lucas, lá no capítulo 15. Aqui nesse capítulo 15 de Lucas, ele conta 3 histórias para nós. Ele conta a história da ovelha que se perdeu, ele conta a história da moeda que foi perdida, e ele conta a história do filho pródigo. Com certeza você já ouviu falar, é uma história muito conhecida da Bíblia, né? Que é o filho que se perdeu do pai. Então, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. E para todas essas 3 histórias aqui, tem um personagem aqui que encontra o que foi perdido. O pastor encontra a ovelha perdida e traz a ovelha de volta para o rebanho. A mulher varre a casa, encontra a moeda perdida e guarda a moeda no seu cofre. O pai que estava angustiado com seu filho perdido encontra seu filho e o traz para dentro da sua casa. Em todas essas 3 parábolas, Jesus está falando da perda e do encontro. Então preste bem atenção nisso aqui. Pior do que a gente perder as coisas, irmãos, é a gente se perder. Sabe? Nós somos a ovelha,
nós somos a moeda, nós somos o filho que nos perdemos. Não é só uma questão de perder coisas, é uma questão de nós nos perdermos, de nós perdermos a nossa relação a Deus, certo? A nossa relação com Deus, ou de perdermos em relação a Deus, sabe? De nós nos perdemos em relação ao outro também, de nós nos perdemos em relação a nós mesmos. E o que essas 3 histórias contam é que a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus veio e encontra a ovelha, encontra a moeda, encontra o filho e nos traz de volta. Por isso que Jesus disse na casa de Zaqueu, lembra? O Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Amém, irmãos? Nós nos perdemos. Nós nos perdemos de Deus, nós nos perdemos do outro, nós nos perdemos de nós mesmos, nós perdemos essas referências. Portanto, pior do que perder coisas é nós nos perdermos. E porque nós nos perdemos, o Senhor Jesus veio nos achar, nos encontrar, para nos trazer de volta para aquilo que precisamos ser, para que sejamos os seres humanos que Ele quer que nós sejamos, para o que nós fomos criados verdadeiramente. Nós somos encontrados pela graça de Deus em Jesus Cristo. Ele veio para isso, Ele veio para encontrar o que se havia sido perdido. Amém, querido? Há coisas que Ele não nos deixa perder nessa crise. Mas principalmente, irmãos, Ele não nos deixa nos perder de nós mesmos, sabe? Não nos deixa nos perdermos dele mesmo, sabe? Não nos deixa nos perder do seu propósito, do seu amor para com a gente. É sobre isso que eu quis falar com você nessa noite. Eu espero em Deus ter conseguido mexer com o seu coração. E essa noite eu quero convidar você a ter esse encontro com com esse amor de Deus, sabe? Com essa graça de Deus que nos encontra e que nos traz de volta, nos encontra e nos traz para Ele novamente. Deixe-se encontrar pelo amor de Deus. Deixe-se encontrar pela graça de Deus. Deixe-se encontrar pelo Senhor Jesus, que veio a esse mundo para isso. Ele veio para me buscar, para buscar você, para nos levar e fazer de nós aquilo que Ele planejou que nós fôssemos, para que nós pudéssemos ter vida de verdade, vida verdadeira. Amém, meus queridos? Se Ele não se esqueceu de ti, não, Ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus, descansa nele. Porque está batida minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, 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 espere em Espere em Deus, confia e creia. Tudo vai passar, tudo vai ficar bem. A gente sabe que nós estamos passando, né, irmãos, por momentos difíceis, de muitas perguntas, mas nós sabemos também aquilo que o Senhor não permitirá que nós percamos. O Senhor nos encontra com o seu Evangelho, nos traz de volta para tudo que Ele tem para nós.
E assim nós podemos experimentar a vida de verdade. Ele nos traz de volta para a vida verdadeira. Ele veio para isso. Jesus veio para isso. Ele morreu e ressuscitou para nos buscar e sermos encontrados por Ele. Sabe? Que nessa noite a gente realmente, sabe, possa ter esse encontro em nossa vida. Que possamos ser encontrados por Jesus. Esse é o meu desejo. Esse é o desejo do meu coração. Essa é a minha oração. Fique bem. Confie e creia. Tudo vai passar. Tudo vai ficar melhor. Que a maravilhosa graça salvadora do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, a amizade profunda com o Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Mas principalmente, Senhor, com a Igreja Batista de Marco 2 e com todos os irmãos e com toda a família. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Confie. Creia. Espere em Deus. Somente Ele. Ele é o guarda de Israel. E Ele não dorme. Ele cuida de nós. Que Deus te abençoe.